Falando francamente. Beleza? Vamos começar então hoje, dia 12, uma sensacional entrevista com o nosso pré-candidato a prefeito, o único vereador da oposição, Alan Jones. Eu vou sentar na minha cadeirinha e vocês vão ter o privilégio de poder assistir aí essa entrevista maravilhosa aqui no programa Transa News. Apresentação: Quem? R. Justo. Mas, vem cá, sou eu mesmo? É nessa hora? Eu tenho que entrar agora? É meu programa? Então tá certo! Vamos lá! Bom dia! Que legal estarmos juntos nessa manhã, hoje dia 12 de novembro, né? Um dia especial que Deus fez para nós. Você está acordado, você está vivo, você está cheio de alegria e eu também estou aqui. Sabe por quê? Porque hoje é um dia pra lá de especial, porque eu tenho convidados aqui pra gente conversar 1 hora com um só intervalo comercial no nosso momento aqui, ó. Falando francamente, entrevista, notícias e a participação do ouvinte. Falando francamente, né? O pessoal gostou muito desse quadro, né? E hoje estamos recebendo aqui ele que é o único vereador da oposição aqui da cidade de Juazeiro. Ele que é um cara destemido, tá fazendo um trabalho muito legal. Opa, até tossi, né? Eu estou recebendo esse cara que você vai ficar sabendo agora. Transa News. Informação e alegria no ar. Transa News. Ele é jovem, é bonito, é talentoso. Eu estou recebendo Falando francamente. o vereador Alan Jones. Bom dia, Alan Jones. Tudo bem com você? Justo, bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma enorme satisfação poder participar do seu programa. A gente que já se conhece de outros momentos políticos. Bom tempo, né? Há um bom tempo, de outras conversas, de outras discussões propositivas. E mais ainda participar desse momento, falando francamente, para poder explicar e fazer alguns questionamentos e naturalmente também tentar viabilizar algumas soluções, ou pelo menos sugerir, porque nós como filhos legítimos dessa terra, ou você por afinidade, mas que tem filho nascido em Juazeiro, Graças então também Deus, por extensão é um gerente, né, Justo? Obrigado, Então, nessa obrigado. condição, eu tenho certeza que a gente tenta hoje, ontem e vai tentar amanhã sempre viabilizar dias melhores para a nossa querida Juazeiro. Muito bem, tá certo então, são 7h38 e eu já vou começando aqui com a minha famosa introdução, né? Porque, sabe, doutor, eu sei que o senhor é um advogado, o senhor é um médico e isso te faz um jovem. Eu falo jovem porque você é cara de menino, jeito de menino, graças a Deus por isso, mas apesar de todos esses critérios e essas benesses, você é um cara muito consciente, né? A água é um bem, doutor Alan, que a nossa cidade tem de mais precioso pelo fato de vivermos numa região semiárida e com esse lindo rio São Francisco em nossa frente, né? Mas como podemos beber de um copo d'água, doutor João Alanes, no distrito de Juremal, se temos dúvidas a respeito da pureza, da potabilidade da mesma? Essa questão da água é apenas uma das inúmeras questões ainda pendentes em nossa cidade. Como jornalista, ao andar pelas ruas de Juazeiro, eu tenho escutado pessoas simples e comuns a me perguntar: Justo, e o Alan Jones, hein? Ele vai ser mesmo candidato a prefeito? E a parceria com Joseph Bandeira? É só na fotografia ou é pra valer mesmo? Baseando-se então nessas conversas, doutor Alan, eu quero te fazer essa pergunta. Eu começo já perguntando o seguinte: Alan Jones é pré-candidato a prefeito de Juazeiro? Justo, indiscutivelmente,
impreterivelmente, sem, como diz nós sertanejos e nordestinos, sem arredar o pé, eu mantenho a minha pré-candidatura. Eu, inclusive, semana passada, dei uma outra entrevista e até expliquei para o repórter, para o jornalista, que em respeito aos eleitores, ao público que me acompanha, que confia em mim, que percebe em mim um trabalho diferenciado, e desde já eu agradeço, eu sou mais do que pré-candidato. Minha pré-candidatura está totalmente mantida. Agora, a gente vem, Justo, conversando com praticamente todos os pré-candidatos de oposição. Inclusive, a gente tem um grupo, certo, em particular de WhatsApp, em que nós somos lá uns 6 ou 7 pré-candidatos de oposição. Então, a viabilidade do diálogo, a possibilidade da conversa, os encontros, o encontrar com a população de Juazeiro, principalmente população mais carente, como população de periferia, população de interior, e também pessoas formadoras de opinião que às vezes residem no centro da cidade e que estão inconformadas com várias ações adotadas pela gestão. Então, fique bem claro, minha pré-candidatura está mantida sim. Eu tenho ações conjuntas, mas também tenho várias ações individuais, Justo. Inclusive, logo mais, pretendo, e espero que você me dê esse espaço, que eu venha falar também sobre o que vai acontecer em Juremal no próximo dia 23, com a nossa Feira de Saúde. Participei recentemente da Feira de Saúde do bairro Itaberaba, em que eu, com mais 3 colegas médicos e um colega que foi disponibilizado pelo bairro Tabuleiro, e um colega que tinha sido disponibilizado pelo bairro Itaberaba, nós, numa composição de 5 colegas médicos, participamos do aniversário do Tabuleiro e assistimos àquela população no que diz respeito à saúde, em melhorar, em aliviar a sua dor e tentar dar alguma resposta. Então, ações isoladas e ações que façam e identifiquem o pré-candidato Alan Jones, eu continuo fazendo. Agora, se houver necessidade de café, se houver necessidade de encontros, se houver necessidade de diálogos, de conversas, eu também, quanto pré-candidato e prevalecendo o sentimento democrático, eu não posso me esquivar de realizá-los. Tanto é que não vou dizer o nome, mas amanhã eu tenho um café pré-agendado com outro pré-candidato. E algo muito natural, né? Eu também acho, também gosto disso. E a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa demonstrar como é que a gente vai trazer para a população de Juazeiro dias melhores. Então, semanalmente, eu me reúno com lideranças, eu me reúno com candidatos, eu me reúno com o cidadão comum, eu me reúno com o meu eleitor e preciso ouvir dessa população, indistintamente, quais são os seus reclames. Porque a partir daí eu vou formar um conceito, a partir daí, inclusive, eu vou elaborar, ou pelo menos assim, ajustar o nosso plano de governo, e a partir daí a população vai acreditar que efetivamente, com o suposto governo de Alan Jones, Juazeiro realmente vai melhorar, principalmente em pastas das quais eu tenho um carinho maior, como é a pasta da saúde. Muito bem, já que você falou sobre encontros até com outro pré-candidato, que eu acho muito salutar, a pergunta que não quer calar, eu já começo com a pergunta bomba, né? E a parceria com o ex-prefeito Joseph Bandeira, é pra valer mesmo, Alan Jones? É justo, conforme eu já respondi, e eu preciso deixar isso claro, uma das primeiras pessoas em que a gente conversou, eu juntamente com a ex-vereadora Suzana Ramos, foi o ex-vereador, né, e filho do ex-prefeito, do ex-deputado Joseph Bandeira, Leonardo Bandeira. Há mais de um ano nós conversávamos sobre a necessidade da gente tentar uma união máxima. Não estou dizendo que vai sair somente uma candidatura de oposição, talvez o ideal fosse isso, mas num processo democrático, e cada um que se coloca como pré-candidato entende que tem o melhor a se dar. Eu não posso dizer que A, B ou C não possa ser candidato. Se realmente cada um entender e até o final, né, demonstrar a viabilidade eleitoral, demonstrar um projeto consolidado, demonstrar um apoio partidário, eu acho que é saudável, é salutar que outras candidaturas saiam. Então, nessa condição, nós, que havíamos conversado há muito tempo, conforme já dito, há mais de um ano e meio talvez, a gente começou a traçar algumas estratégias.
E aí eu não traço estratégia nem encontro, volto a dizer, não só com o ex-prefeito Joseph Bandeira, não só com a ex-vereadora Suzana Ramos. Tanto é que amanhã vou conversar com outro pré-candidato, que não é a ex-vereadora Suzana Ramos e que não é o ex-prefeito Joseph Bandeira. E você não pode revelar ainda, né? Nesse momento não. Por questão de confidencialidade, Claro, aí claro. a pessoa pedir A gente uma entende. certa preservação, não que não Isso. possa publicizar, até porque é uma conversa, é um bate-papo, é um café, e a partir daí, com certeza, um vai ouvir o outro e talvez até a gente amplie esse sentimento de unidade de oposição. E se a gente ampliar, vou entender, vou respeitar, vou torcer enquanto cidadão, por mais que o próximo prefeito de Juazeiro não venha a ser o vereador Alan Jones, mas eu preciso torcer que a cidade melhore. Esse é o meu sentimento de cidadão, esse é o meu sentimento de eleitor. Eu preciso ver realmente a cidade de Juazeiro voltar a crescer, principalmente em segmentos como saúde. Volto a dizer, não que em alguns segmentos a cidade de Juazeiro não tenha avançado. Eu faço inclusive essa autoavaliação, faço essa crítica construtiva, mas tem segmentos como a saúde que realmente a gestão está deixando a desejar e a gente efetivamente precisa de forma imediata. Não vou dizer imediata porque não sou gestor, mas a gente precisa de forma imediata apresentar soluções plausíveis e a população precisa se sentir melhor assistida. Muito bem. Agora, veja bem, Alan, você falou sobre questão de parcerias, né? Também essa parceria com o nosso glorioso ex-prefeito Joseph Bandeira, né? E a gente está agora praticamente no dobrar da esquina das próximas eleições para prefeito. Nós estamos no mês de novembro, já vem dezembro e ano que vem já é ano de eleição e os tambores aqui começam a rufar, né, vereador? Bem antes da época da campanha eleitoral propriamente dita. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Como você vê o atual processo eleitoral para 2020? Quais são suas expectativas? Como é que você vê? Você acha que vai ser difícil? Vai ser fácil? Em si, o que o vereador Alan Jones entende desse processo agora para 2020? Primeiro, eu gosto sempre de dizer isso, que nenhum processo democrático é saudável, é salutar, é bom para a população que haja alternâncias de poder, certo? Certo. Então, quando eu analiso, né, e enquanto cidadão faço essa crítica, e tem um grupo político que já há quase 12 anos domina a cidade, eu vou empregar o termo domina, governa a cidade pelo menos, né? Então, nessa condição é saudável, né? É democrático que outros grupos também ocupem o poder e possam demonstrar novas soluções para a nossa cidade. Então, dentro de um processo democrático, eu peço para a população de Juazeiro que experimente outros grupos. Isso é importante. Eu não posso engessar a minha visão, não posso engessar a minha crítica e passar a entender que somente um grupo é capaz de governar a cidade de Juazeiro. Então, o processo eleitoral, naturalmente, ele não é fácil. É preciso que a gente faça várias visitações, é preciso que a gente gaste efetivamente sola de sapato. E é por conta disso que a gente está lançando, enquanto grupo de oposição, algumas estratégias de forma antecipada, mas como você já disse, Justo, na verdade não é antecipada porque pré-campanha é quase uma campanha e na cidade de Juazeiro isso já começou indiscutivelmente, então a gente precisou adotar algumas medidas, algumas ações para estar mais próximo do povo. Tanto é que nos últimos 3 finais de semana, né, uma parte do grupo de oposição realizou alguns cafés da manhã. Inicialmente estivemos no Juazeiro 8, a convite do comunitário e pré-candidato a vereador Pajeú, Maurício Pajeú. Maurício Pajeú, um abraço para ele, né? Colega nosso de muito tempo, não é Exato. isso? Tivemos aqui dia 15 também no bairro Alto do Alencar, a convite do pré-candidato também a vereador Ricardo Jackson, que é o vice-presidente do PRTB no município de Juazeiro, e na semana, no último domingo, né, na semana que está se iniciando, uma parte da oposição, eu não pude estar presente porque eu tinha outro compromisso pré-agendado, mas também político. Nessas conversações, nessas discussões, eu não pude estar, mas uma parte da oposição esteve no bairro Nova Esperança, a convite do candidato na última eleição e pré-candidato a vereador, Irmão Bastos. Então, acredito eu, Justo, que não é um processo fácil, mas não vai ter facilidade, não vai ter facilidade, não é só a oposição, a gestão também não terá facilidade, porque nós
estamos colocando mais uma vez o nosso nome para avaliação em um cenário, né? E em uma conjuntura e a população também está muito descrente. Tanto é que a gente vê as pesquisas, eu tive acesso a algumas pesquisas, em que 22% da população, em média, não quer falar de política. Né? Mas, para nossa felicidade, pensando no novo, e eu me coloco nessa condição de novo, até porque não só de idade, cronologicamente, mas ingressei na política no meu primeiro mandato, então não tenho como aceitar, como alguns querem incutir, que eu não sou novo, né? Não é só de idade, não. Eu sou novo de idade, eu sou novo de mandato, e posso dizer também que sou novo de ideias. Então, nessa condição, também tenho que respeitar. Por isso que eu digo, Justo, que não tem chapa montada e não pode ter nesse momento chapa montada, até porque 70% do eleitorado de Juazeiro quer o novo. Exatamente. Quem melhor se inserir nesse novo, nesse contexto de novo, nessa identidade de novo, não tenho sem dúvida de que vai ser bem recepcionado e nessa condição vai ter o respeito e talvez a votação de uma parcela considerável do eleitorado de Juazeiro. Muito bem, e na sua opinião, Alan Jones, na altura dos acontecimentos referente ao atual grupo governamental que está aí, né, na prefeitura, com o fechamento de 3 hospitais e mais a emergência do hospital infantil que foi transferida lá para a UPA, e com o desinteresse em captar recursos financeiros com o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, simplesmente por causa de ideologia partidária divergente e improdutiva. Você acha, vereador, que apesar de tudo isso que tivemos, a nossa Juazeiro da Bahia ainda pode prosperar dentro de uma eventual gestão de Alan Jones? É justo, eu vou primeiro fazer algumas pontuações a respeito do que você colocou. Faça. Você me conhece e sabe o afeto que eu tenho à pasta da saúde, tanto é que já repeti essa palavra algumas vezes nessa entrevista nossa. Eu fui o vereador que encabecei a não aceitação da redução do corpo clínico na UPA de Juazeiro. Eu me lembro. Eu trabalhei por 3 anos e meio na UPA de Juazeiro e nessa condição eu sei que se a gente atende em média 300 pacientes dia, 250 a 300 pacientes, quando eu reduzo um profissional, a população indiscutivelmente fica menos assistida. Inclusive no meu mandato, porque realmente eu represento quando eu acredito, foi a primeira vez em que eu fui pessoalmente, peguei a assinatura de outros 20 colegas, mas fui pessoalmente ao Ministério Público, protocolei uma representação junto à promotora de justiça, doutora Rita Caxias, exatamente explicitando, mostrando em que condições nós profissionais médicos trabalhamos na UPA de Juazeiro. Do mesmo jeito que fui um dos que falei, não vou dizer que encabecei, a não aceitação da rescisão do convênio entre o Estado da Bahia e o Hospital SOT. Naquele momento, a SOT, que realiza há quase 50 anos no município de Juazeiro, o serviço de ortopedia e traumatologia, com a rescisão daquele convênio, eu não tinha dúvida de que as cirurgias de pequena e média complexidade de traumatologia iam diminuir no município de Juazeiro e, por consequência, ia superlotar o Hospital Regional de Juazeiro e o Hospital Universitário, antigo Hospital de Traumas. Do mesmo jeito que, Justo, fiz algumas indicações e elenquei os 10 pontos da saúde de Juazeiro, eu não vejo por que distritos populosos, como por exemplo o distrito de Itamotinga, como por exemplo o distrito de Maniçoba, ou distritos estratégicos, como por exemplo o distrito de Juremal, o Salitre, eu sempre falo isso, lá na interseção entre o município de Juazeiro e o município de Campo Formoso, lá na passagem do Sargento, ou o distrito de Abóbora, que está lá no limite entre Juazeiro e Jaguarari. Eu não vejo por que esses distritos não terem um serviço de emergência noturno, de segunda a sexta, e 24 horas aos sábados e domingos e feriados também. Porque somente assim eu teria um serviço de saúde mais próximo do cidadão, mais próximo do meu paciente, e nessa condição eu teria uma saúde melhor assistida, mais efetiva. Em relação, Justo, a partidarizar Juazeiro, indiscutivelmente eu nunca vou partidarizar Juazeiro. Eu sempre digo em minhas entrevistas que eu nunca fui PT em minha vida, e eu votei 3 vezes no PT porque entendi que naquele momento o PT estava com uma política propositiva e de melhoras para o Brasil. Votei no ex-presidente Lula por 2 vezes, quando ele inclusive ganhou as 2 eleições, eu fui eleitor dele, do mesmo jeito que votei uma vez na ex-presidente Dilma.
Mas, nesse momento, indiscutivelmente, aceitemos ou não, quem governa o Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E nessa condição, eu tenho, enquanto gestor, e aí me comprometo com o município de Juazeiro, caso venha a ser candidato, porque estou como pré-candidato, não posso, por motivos legais e normativos, dizer que sou candidato. E nem prometer, né? Nem prometer. Mas caso seja o próximo gestor do Executivo no município de Juazeiro, indiscutivelmente, vou pegar os meus deputados, inclusive o deputado federal Adolfo Viana, a quem já eu estendo os meus abraços, porque até o momento vem sendo respeitoso e vem sendo propositivo e vem disponibilizado emenda para o município de Juazeiro. Procuraria sim o meu deputado Adolfo Viana, procuraria outros deputados da base, senadores, e tentaria viabilizar emendas e recursos para o município de Juazeiro. Porque eu não posso ficar simplesmente à mercê das eleições de 2022. Queiramos ou não, daqui para lá tem um tempo muito grande, muito longo, e a população ainda sofre. Eu não posso a cada dia estar pensando na próxima eleição, porque as dificuldades são de amanhã, mas tenho que resolver principalmente as dificuldades de hoje. Então, nessa condição, tentaria viabilizar sim conversas com o presidente da República, com os nossos deputados, com os nossos senadores, porque Juazeiro é carente e Juazeiro fica à mercê de partidarismo, não pode ficar bipartida e a população desassistida e sofrendo diariamente. Olha só, vou dar uma de Raul Gil aqui, que essa é a última pergunta desse primeiro bloco, né? Doutor Alan Jones, médico, vereador, advogado, se você tivesse uma oportunidade de elogiar algum feito dessa atual gestão que está aí, o que você teria coragem de elogiar? Justo, eu acredito, até comento com alguns colegas da casa lá da Câmara de Vereadores, que a educação de Juazeiro avançou em alguns pontos. Não estou dizendo que não há algo que se melhorar. Se eu entender que não há algo que se melhorar, não tem por que ter gestão, não tem por que ter vereador, não tem por que ter eleitor. Porque a gente confia o nosso voto, a gente dá o nosso crédito ao agente político, exatamente a possibilidade dele melhorar situações que ainda não estão satisfatórias. Lógico que existem algumas situações que precisam melhorar. Eu recebi há 15, 20 dias, por exemplo, na pasta da educação, algumas reclamações de proprietários de transportes escolares que estavam há alguns meses sem receber o seu salário. Isso é horrível? Sim. Claro. Isso inviabiliza a educação? Sim, porque o meu aluno não é transferido. Não é deslocado da sua casa, das suas residências para as suas escolas. Do mesmo jeito que recebo também, pontualmente, mas recebo algumas reivindicações de mães e de alguns professores que preferem não se identificar, dizendo que está faltando merenda em algumas escolas ou a merenda não está contente. Isso eu também recebi essas denúncias. Não, recebo, isso não é mentira. Recebi também. Tanto é que eu comecei minha fala dizendo que acredito que a educação de Juazeiro melhorou em alguns pontos. Do mesmo jeito que me mandaram aqui um vídeo e me pediram para falar, na semana passada teve uma escola em Juazeiro em que fechou. A escola, ela foi, na realidade, eu vou usar o termo interditada, por não ter lembrei. condições suficientes de funcionamento. Isso. Então, se eu estou iniciando o mês de novembro, faltando nenhuma regularidade letiva, mais ou menos 1 mês e 15 dias para o fim do ano letivo, e eu tenho um colégio que precisa ser interditado, eu não posso entender que a educação de Juazeiro está 100%. Agora, volto a dizer, houve alguns avanços? Sim. Outra crítica, que inclusive no início da gestão houve alguma tentativa de melhora, eu acho que melhorou, mas que eu faço uma crítica construtiva e com propriedade, porque dei aula em minha vida por quase 10 anos. Eu não vejo tantos alunos da rede municipal de Juazeiro ingressarem em faculdades públicas. E aí, se eu tenho a possibilidade de concorrência por meio de cota, e aí se eu digo realmente que eu tenho uma educação de qualidade, é preciso que eu demonstre estatisticamente, por meio de índices, que esses alunos efetivamente estão logrando êxito no Enem, nos vestibulares, e estão realmente ocupando as faculdades públicas, que a meu ver ainda são as mais conceituadas no Brasil. Do mesmo jeito que, Justo, pelo menos até onde eu sei, e recentemente me passaram, o maior colégio de Juazeiro não foi climatizado.
O Paulo VI. Paulo VI, ele perto da minha casa. Paulo né? VI. Paulo VI, é. Então, se eu climatizo tantas escolas, e aí não estou querendo tirar o mérito das outras escolas, e eu não parto, até simbolicamente, da maior escola de Juazeiro, que é o Colégio Paulo VI, então eu não posso acreditar que eu não tenho muita coisa a fazer. Eu tenho muita coisa a fazer, sim. Se a gestão deixou um legado positivo, eu aproveito esse legado e aprimoro essas ações. Eu não tenho também que pregar aqui a política do eu faço e o outro desfaz. Se houve avanços e na educação ou alguma espécie de avanço, nessa condição eu tenho que apresentar as possibilidades de melhorias. Agora, não vou concordar indiscutivelmente que a educação de Juazeiro está 100%. Muito bem, tá aí. Olha, é o que eu falo, né? Quem conhece Juazeiro sabe o que comentar num programa de entrevista, né? Graças a Deus, então, chegamos a esse primeiro tempo aqui com o nosso Falando Francamente. Vamos a um breve intervalo comercial e já já a gente volta. Estamos apresentando Transa News.